a gente está com um probleminha de gravação. E aí gravamos a primeira parte da aula e vamos dar continuidade aqui nessa segunda. Espero que não tenha mais nenhum cancelamento, porque eu tentei no início da aula também e teve esse mesmo problema. Mas vou disponibilizar no Drive as duas partes, certo? A anterior e essa daqui. Deixa eu colocar para apresentar a planta que eu tinha falado a vocês. Tem alguém solicitando. Pronto. Então, vamos continuar. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela sem parar a gravação. Estão enxergando aí? Sim. Deixa eu ampliar aqui, viu? Tá vendo? Essa daqui é uma planta baixa na escala de 1 para 100. Vocês estão enxergando? Aqui, ó. Quando eu passo aqui o cursor do mouse sobre ele, tá aí. ESC.1, 2.100. Então, significa escala de 1 para 100. Estão vendo? Positivo. Só uma pergunta, professora. Eu tenho o AutoCAD baixado no meu celular, porém eu não consigo fazer por isso não, só pelo computador. A planta? Não, o programa, o AutoCAD, você já Não, baixou no celular? sim, já baixei, mas eu só consigo fazer leitura. Eu não consigo fazer planta por lá, não. É isso, eu tava tentando fazer, não tava conseguindo não, tá? Mas fica até ruim para você fazer. Não tem como, não. É isso, tá, tô sem computador no momento. Você trabalha com AutoCAD? Quem foi que falou comigo? É porque eu tô sem Pessoal? Quem foi que tava falando comigo? É porque eu tava É fora. Felipe, professor, é Sim, Felipe. é porque eu tava É fora porque, da janela. não, é porque eu tomei uma aula de desenho gráfico e aí tem a Sim. questão do AutoCAD, eu gosto, e aí eu tava sem computador, eu achei que pelo celular faria a mesma coisa. Ah, não. E até é ruim por celular. O aplicativo do celular ele só te dispõe para fazer leitura de plantas em DWG, que é o formato que o AutoCAD utiliza, certo? Ok, Esse, ok. esse formato aqui que eu estou abrindo é o PDF, porque se eu fosse abrir o programa, ia ficar muito lento o computador, ia dar o mesmo problema daquela segunda aula que eu tentei dar e meu computador deu tilt. Positivo, positivo. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês uma planta de uma residência, certo? De um prédio de 3 pavimentos, térreo e mais 2. E eu utilizo muito a escala 1 para 100. Se eu quisesse ampliar, colocar mais detalhes, ampliar em uma determinada parte dessa planta, aí eu colocaria uma escala de 1 para 50, certo? Iria representar mais detalhes dela, mas não é necessário, ok? É aqui. Primeiro andar, segundo andar, da mesma forma. Viu? Só para dar o exemplo aqui para vocês. Beleza? Professora, nessa mesma forma no programa tinha como jogar para 3D? Já Não, colar pronto aí? eu não utilizo o 3D do AutoCAD. Quando eu utilizo o 3D, eu utilizo no Revit. Que aí eu No já. Revit. Isso, eu já jogo as paredes e elas já saem automaticamente em 3D. É esse programinha aqui, ó. Tá vendo o cursor Eu do tenho, mouse? eu tenho ele aqui. Eu tenho ele. Ao lado Eu do uso AutoCAD. Aí eu prefiro utilizar o Revit. Mas para termos de impressão, de plotagem de planta, eu prefiro o AutoCAD, porque as linhas saem com mais perfeição. Quando você imprime uma planta do Revit, ela sai um pouco desfocada. E aí eu não gosto não, porque aí leva para o cliente uma planta com a qualidade baixa. Aí eu particularmente, como profissional, não gosto. Entendeu? Mas tem muito profissional que utiliza o Revit, tanto para fazer planta baixa quanto projeto em 3D. Mas planta baixa eu prefiro o AutoCAD e para apresentar projeto em 3D eu prefiro o Revit. positivo. Beleza? Vou fechar aqui, tá? Deixa eu colocar outra apresentação para vocês. Entendi dessa parte de escalas? Positivo, professora. Deu para abrir mais a minha mente, mas eu tenho que procurar mais a
se aprofundar mais no assunto, né? Porque se não procurar saber mais, não dá para tirar todas as dúvidas assim É isso. rápido. É por isso que depois de toda a aula, assim, de cálculo, essas coisas, eu vou querer fazer exercícios com vocês. E aí eu já disponibilizei naquele link do Google Drive, que eu gostaria que inclusive vocês abrissem ele, certo? O link do Drive. Lá tem uma atividade. Deixa eu só apresentar aqui. Eu tô com medo de parar aqui a apresentação e cortar de novo a gravação da aula. Se vocês pudessem, abre aí, por favor, puderem. Abre aí, por favor, o link do Drive. Quando todos estiverem aberto, me avisa, por favor. Conseguiram aí? Vai ter uma lista de exercício escalas. Tá ao lado da lista de conversões. Acharam? Qual arquivo, Bruno? Qual arquivo? Lista de exercícios escalas. Deixa eu procurar. Tá ao lado da lista de conversões. Pelo menos para mim aparece aqui dessa forma. Foi aberto. Pronto. Todo mundo conseguiu aí? Pessoal, todo mundo abriu a lista? Abriu sempre. Pronto, então vamos lá. Eu queria que vocês tentassem fazer. A gente tem 5 questões aí. Só que a quinta questão a gente não vai conseguir fazer porque precisaria de um escalímetro, certo? Para poder fazer a medição do desenho aí. Então, como a gente não dispõe de escalímetro, bora fazer as questões de 1 a 4. Eu quero que vocês tentem sozinhos inicialmente, certo? Se não der tempo hoje, amanhã eu faço a correção no início da aula, antes de começar a aula de fato, certo? Como as questões são curtinhas, não tem letras A, B e C, então dá para corrigir rapidinho. Mas eu queria que vocês tentassem sozinhos primeiro, só com o slide que foi dado, certo? Beleza? Ok, professor. Pronto. Beleza, eu Vão vou tentar tentando desenrolar e aqui. qualquer coisa vocês me chamam aqui, tá? Para eu poder auxiliar vocês. À medida que forem fazendo, vai sinalizando. Ó, professora, terminei. Que aí eu vou corrigindo e tirando as dúvidas. Todas as 4 questões utilizam as fórmulas que eu dei, viu? Então não tem dificuldade alguma.
Alguém conseguiu a primeira? Quem tiver feito, fala, sinaliza aqui para a gente ir corrigindo. Que aí ficam menos questões para a gente corrigir amanhã. Além dos exercícios que tem nessa lista que eu passei, também temos na apostila, viu? Disponibilizada pelo próprio CETEC. Na página 14. Página 14. Viu? Temos exercícios aí também para praticar. Eu vou encerrando a gravação aqui da aula, porque senão vai ficar só o silêncio, viu? Que amanhã, de qualquer forma, a gente vai corrigir o exercício. E aí eu já vou disponibilizando lá no Google Drive as duas gravações, a primeira parte da aula e essa segunda, porque a gente teve aquele probleminha que o Windows mesmo interrompeu a gravação. Aí eu já vou adiantando, disponibilizando, atualizando os slides enquanto vocês tentam fazer o exercício, viu? Qualquer coisa me chamem.